Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um culto de ensino da palavra do Senhor e hoje nós vamos iniciar um novo tema. Eu espero que esteja tudo bem com vocês nesse momento, que nós estamos passando com a família de vocês. Dizer para vocês que nós estamos com muita saudade de vocês, da igreja em si, mas o Senhor, aprove ao Senhor preparar esta ferramenta para que nós possamos continuar estudando a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você nessa hora a abrir ali no Salmo de número 1, Salmo de número 1, a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo me chama a atenção, o versículo 2, onde diz que esse homem bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor é a sua palavra. Então, a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que tem prazer em estudar a palavra do Senhor, tem prazer em ler a palavra do Senhor. E diz que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Glória a Deus por esse salmo. Eu queria nesta hora orar para dar início a mais este momento de estudo da palavra do Senhor. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pelo que o Senhor fez. O Senhor tem nos dado força, Senhor, para trabalhar. Aqueles que podem, aqueles que não podem trabalhar, Senhor, tem dado força também para passar por esse tempo. Minha oração, Senhor, é para que o Senhor abençoe a tua igreja nessa hora e que nós possamos, ó Deus, mesmo passando dias difíceis, dias com restrições, Senhor, até financeiras, nós possamos, ó Deus, meditar na tua palavra de dia e de noite, Senhor. Ter prazer, Senhor, em ouvir a tua voz. Ó Pai, porque o Senhor, só isso, Senhor, vai nos dar forças nos dias difíceis, Senhor. Então, meu Pai, vem estar conosco nessa noite, venha trazer revelação da tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, eu queria agradecer a todos aqueles que têm contribuído com a igreja, depositando os valores na conta corrente. Quero dizer para vocês que a igreja tem o suficiente para pagar as suas despesas. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus
quando chega até mim a informação de que a igreja possui o numerário suficiente. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua fidelidade e peço para que o Senhor te abençoe ricamente. Amém? Queria nessa hora consagrar esses dízimos e essas ofertas que foram feitas até o dia de hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de contribuir no teu reino, Senhor, semear no teu reino. E, ó Pai, eu quero consagrar, Senhor, esses dízimos e essas ofertas que foram depositados na conta corrente da igreja, Senhor. Quero consagrar na tua presença, Senhor. Quero te pedir para que o Senhor abençoe cada família, cada lar, Senhor, que não falte o necessário, meu Pai. Que não falte, Senhor, a provisão necessária, Senhor. Amém. Pai, eu quero te pedir igualmente que o Senhor abençoe aqueles que não podem, Senhor, também estar dizimando e ofertando por estar desempregado ou por estar num momento que agora difícil, sem trabalho, Senhor. Eu te peço para que o Senhor abençoe de igual forma, Senhor. Abra as portas do emprego, abra as portas para novos negócios, Senhor. Dê criatividade, ó Pai, a esses irmãos queridos e abençoe de igual forma, Senhor. Amém. Eu consagro os dízimos e as ofertas na tua casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você não tem a conta corrente da igreja, peça para algum dos obreiros. E depois que você fizer a sua oferta, você mande um comprovante para um dos nossos tesoureiros, a Cris ou o Davi, para que eles possam contabilizar. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria estar pedindo para que vocês estejam se conectando nos cultos, né, de quarta-feira, de ensino da palavra, às 8 horas, nas nossas células de segunda e de sexta-feira, às 8:30 da noite. Também, neste sábado, nós teremos um culto especial das mulheres, vai ser virtual. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que o Senhor colocou no coração da Cris, é a nossa líder de mulheres ali na Igreja Brasil para Cristo em Vila Mirante, e eu creio que vai ser uma bênção. Como sempre, os cultos de mulheres são maravilhosos, e eu peço para que você se conecte nesse culto. Você que é mulher, convide uma amiga, convide uma irmã, sua mãe, aquela mulher que estiver próxima de você, que você possa motivar a estar se conectando, que vai ser uma bênção. No domingo, culto da família às 18 horas. Também eu peço para que você não deixe de se conectar. Você que é da Igreja Brasil para Cristo em Vila Mirante, nós estamos procurando manter os nossos horários, as nossas rotinas de culto, para que você entre no horário. Não deixe de se conectar. É uma nova forma de louvar e de cultuar a Deus. E essa é a forma que nós encontramos, então não deixe de cultuar, mesmo que virtualmente, amém? Não deixe de se conectar, porque isso é muito importante. Nós vamos tratar desse tema nessa noite, no nosso ensino. Eu creio que vai ser uma bênção para que você compreenda melhor a minha preocupação quando eu falo que você deve se conectar, amém? Também de quarta-feira nós temos o costume de jejuar, e eu pediria para que você jejuasse, você que pode, você que está em casa, você que tem algum tempo disponível, que você viesse a jejuar conosco, para que o teu espírito se fortaleça, meu irmão, tá bom? Também pediria para que você que ainda não se cadastrou no YouTube, para que você entre lá, se inscreva, para que nós possamos ter mais esse canal, mais essa porta aberta para poder edificar a igreja. Tudo isso é para a edificação da igreja nesses tempos difíceis que nós estamos passando. Amém? Glória a Deus. Vamos estudar a palavra do Senhor nessa hora. Hoje nós não tivemos música, mas o importante é que a palavra
vai ser ministrada. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma, até o 42, me perdoe. Diz a palavra do Senhor aí, não, que nós deveríamos perseverar na comunhão. Vamos orar a Deus nesse momento? Senhor, queria te pedir para que o Senhor venha me usar nessa noite para estar ministrando a tua igreja, Senhor, que está reunida. Glória a Deus por isso, Senhor. Porque o ensino da tua palavra está sendo feito e eu creio que o Senhor vai agir nessa hora, tanto aqui, ó Deus, na minha casa, quanto na casa dos meus irmãos. E nós vamos poder, Senhor, ser edificados pela tua palavra. Me use, eu te peço, não deixe as minhas emoções, meus sentimentos atrapalharem, mas que o Senhor venha me usar. Eu te peço humildemente isto, meu Deus. Não deixa nada atrapalhar o mover da tua palavra. Eu repreendo tudo aquilo que vem contra o mover da palavra de Deus nessa hora. Toda distração, toda seta do diabo caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, o versículo 42, na realidade é um texto da nossa visão, a visão ali da igreja da Vila Mirante, do Brasil para Cristo de Vila Mirante. Nós temos uma visão ali, está fundamentada que no ensino, né, da palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quatro colunas que nós chamamos lá na igreja da nossa visão. E nós vamos começar a estudar na noite de hoje uma dessas colunas, que é a comunhão, os relacionamentos. Quando eu falo comunhão, eu falo de relacionamentos. E eu dei um tema para esses estudos, o tema é perseverando nos relacionamentos. Relacionamentos. Amém? E ainda mais no tempo atual, que nós estamos isolados, não podemos nos reunir fisicamente, nós temos que nos reunir virtualmente. Esta é a minha preocupação do meu coração. Já era, tanto que faz parte da visão da nossa igreja, e agora ela se torna mais forte no meu coração, porque eu não posso estar perto de todos vocês, eu não posso estar ministrando fisicamente na igreja, nos cultos ali, e isso tem me preocupado um pouco, porque eu estou longe de vocês. Eu não sei como que vocês estão vivendo, se relacionando, e esse estudo, ele visa isso, visa a nós nos aprofundarmos um pouco em saber o que é se relacionar com o nosso irmão. Essa questão da comunhão, a igreja primitiva, ela se caracterizava pela disposição daqueles irmãos em se relacionar uns com os outros. Eles não se importavam com qualquer tipo de barreira pessoal, religiosa, cultural, econômica. Nada era um motivo de restrição para que eles pudessem estar juntos, se relacionando uns com os outros. Eles tinham revelação, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus, ele nos dê revelação, principalmente ali na igreja local onde nós fazemos parte. Talvez que você que está me ouvindo nessa hora não seja ali da igreja, faça parte da mesma igreja, mas está em outra denominação. Então me entenda quando eu falo isso, é uma preocupação nossa ali na igreja local, que os irmãos eles se relacionem, né? que tenha essa revelação da importância de se relacionar em Cristo Jesus. Amém. A igreja primitiva tinha essa revelação da importância
de se relacionar e da importância de viver em unidade. Hoje, o que mais me preocupa na igreja, com toda essa questão desse isolamento, é a questão da unidade. Nós precisamos ser um, precisamos fortalecer a unidade da igreja. Jesus orou pela unidade da igreja. Eu louvo a Deus, quando eu leio o Evangelho de João, capítulo 17, eu louvo a Deus porque Jesus foi capaz de orar pela minha vida e pela sua. Eu me sinto assim maravilhosamente amado pelo Senhor Jesus, porque Ele se preocupou comigo e com você. Lá em João capítulo 17, versículo 21, diz que Jesus orou a Deus a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha que coisa maravilhosa. João capítulo 17, verso 21. Jesus orou para que eu e você fôssemos um. Orou para que houvesse unidade. E ele falou, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a importância da unidade no meio da igreja. Por isso que ela faz parte da nossa visão, é uma das colunas, porque, veja bem, o mundo, diz aí, palavras do Senhor Jesus, ele só vai crer em Jesus se a igreja for unida, se houver unidade na igreja, se nós formos um em Cristo Jesus. Então nós temos que fazer por onde, nesse momento que nós estamos longe, por isso a minha cobrança e a minha motivação para que você se conecte, porque você precisa estar envolvido com a igreja, você precisa estar conectado com os cultos, com o que está acontecendo. Hoje nós estamos dando início a algo novo na nossa igreja, um novo tema que nós vamos passar a estudar, possivelmente vamos passar a estudar durante uns 2 meses, vamos passar estudando esse tema, princípios relacionados à questão da unidade, do relacionamento e da comunhão. Como é se relacionar-se. Por isso a importância de você estar conectado e sabendo o que está ocorrendo na sua igreja, na igreja local, na onde você faz parte, na onde você é membro. Amém? Amém. Paulo também teve a mesma revelação sobre essa questão da unidade. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, Paulo fala o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo fala que nós somos muitos membros e nem todos nós temos a mesma função, cada um de nós tem uma função. Mas assim também nós, conquanto muitos, somos um só em Cristo e membros uns dos outros. Eu grifei essa parte que nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós somos membros, somos um em Cristo Jesus. Somos membros uns dos outros. O apóstolo falou que todos nós não temos a mesma função. Eu preciso de você, meu irmão. Você precisa de mim. Eu preciso do dom, da habilidade que há em você. Eu preciso da tua pessoa para me abençoar, como você precisa da minha para te abençoar. Este é o motivo de nós estarmos iniciando estes estudos, para que a gente tenha revelação e profundidade no que é se relacionar uns com os outros. Amém? Amém. Para se relacionar uns com os outros,
é necessário amor. Deve haver amor. Em Romanos, capítulo 12, verso 10, Paulo, novamente, fala isso para aquela igreja ali em Romanos. Paulo fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja que Paulo, ele traz uma determinação para nós, de nós nos amarmos uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O problema de tudo é que o mundo, a sociedade, perdeu o sentido desta palavra amor. Essa palavra amor está totalmente deturpada, né, na nossa cultura atual. O significado bíblico desta palavra amor, ela quase que desapareceu no mundo atual, na sociedade atual. Por isso, a importância de estudar sobre o compromisso de aceitar, como o apóstolo Paulo falou, preferindo-vos em honra uns aos outros, aceitar o irmão, cuidar do irmão, dar preferência ao irmão e honrar os irmãos em Cristo Jesus. Isso é muito importante que nós venhamos a fazer. Nesse sentido, essa questão do relacionamento e da comunhão, eu queria, de uma forma introdutória ao tema de se relacionar, de perseverar nos relacionamentos, eu queria, de uma forma introdutória, abordar com vocês 4 pontos nessa noite que eu acho importante para nós darmos início a este estudo, essa série de estudos. Eu gostaria de falar com vocês primeiramente sobre o relacionamento e a adoração. Como o relacionamento ele se comporta, se relaciona com relação à nossa adoração. Em Efésios capítulo 5, verso 19, diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Paulo falando aos Efésios sobre a importância de falar entre nós, na igreja, com salmos. A importância de entoar e louvar a Deus com hinos e cânticos espirituais no meio da igreja, ou seja, conjuntamente. Adorar juntos. É importante que nós adoremos juntos. Adorar juntos em uma comunidade cristã é um dos principais aspectos para desenvolver relacionamentos sólidos na igreja. Veja, quando nós adoramos juntos na igreja, eu preciso do músico, eu preciso do tecladista, eu preciso do músico para tocar, eu preciso do meu irmão do lado, eu me motivo mais quando estou juntos para cantar, para adorar a Deus conjuntamente. É muito importante essa questão do louvor. Isso faz com que os relacionamentos na igreja se tornem sólidos entre as pessoas, entre os irmãos, entre os membros. Louvar a Deus com outros irmãos nos edifica mutuamente. Quantas vezes eu já fui abençoado por uma ministração de um irmão, de uma irmã, de um louvor, de uma canção, de uma oração. Então, quando nós adoramos juntos, louvamos a Deus juntos, nós somos
tremendamente edificados mutuamente. Amém. Negligenciar isso, negligenciar esse tipo de adoração conjunta, ou não dar muito valor entre os membros da igreja, prejudica muito a questão da unidade e a questão do relacionamento entre os irmãos. Ou seja, nós precisamos valorizar este momento, precisamos dar o devido valor. O cântico na igreja, o louvor congregacional, ele deve ser para a igreja, não deve ser para o púlpito, não deve ser para os seus cantores, não deve ser para os seus músicos. Não, o louvor deve ser privilegiando a congregação, os irmãos, a igreja. As tonalidades dos cânticos devem ser na tonalidade da igreja, não dos seus cantores. Não é um show, não é uma apresentação, não é como o mundo faz. Na igreja, no reino de Deus, se isso fosse importante, Deus então não estaria à procura de adoradores, ou seja, verdadeiros adoradores. Ele procuraria os melhores músicos, os melhores cantores e faria um show em nome dele. Mas não. Deus quer que nós, eu e você, como igreja do Senhor, nos reunamos e adoremos a Deus juntamente com outros irmãos. Amém? A igreja, meu irmão, ela é uma comunidade adoradora. Em Isaías, capítulo 43, 19 a 21. Isaías 43, versículo 19 a 21. Diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão. Os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Olha que coisa interessante. Eu grifei a parte final deste trecho, aonde diz que ao povo que formei, Deus falando, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ou seja, nós somos um povo, meu irmão, uma igreja que adora, que louva a Deus conjuntamente. E é muito importante nós valorizarmos este tempo. Agora estamos impossibilitados porque estamos nessa questão do isolamento, mas quando estamos presencialmente, isso deve ser um motivo de bênção para nós, um motivo de privilégio estar juntamente com os outros irmãos para adorar ao Senhor. Amém? Amém. Mais um ponto. Falamos então do relacionamento e adoração. Agora vamos falar do relacionamento e comunicação. Como o relacionamento se dá no meio da comunicação. A comunicação é o centro de todo relacionamento. Ou seja, não há relacionamento sem comunicação. Tem que haver comunicação. A comunicação é a chave para o desenvolvimento de um relacionamento saudável. Vou repetir. A comunicação é a chave para o desenvolvimento de um relacionamento saudável. Lá em Provérbios, capítulo 18, verso 21, Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz assim: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, o sábio Salomão estava dizendo que as palavras podem matar ou gerar vida. E que isto depende de nós, se as nossas palavras vão matar ou gerar vida.
Isso faz parte da comunicação. Como você se comunica. Mas também tem um outro ponto que eu queria abordar com você. A falta de comunicação também pode matar um relacionamento. Disse que o fim de um relacionamento o fim de um relacionamento é quando a comunicação já estava morta. Vou repetir. Dizem, né, que o fim de um relacionamento é quando a comunicação parou de existir, ou seja, morreu, ou seja, não houve mais comunicação ali naquele relacionamento. Se relacionar é ter uma comunicação verdadeira, real e aberta. Quando não há comunicação na igreja, trata-se apenas de uma reunião de pessoas no mesmo lugar, sem, no entanto, essas pessoas interagirem entre si. Veja que isso é muito importante. Quando nós falamos de se relacionar na igreja, que a igreja deve se relacionar entre si, e é uma preocupação minha, é porque se nós não nos comunicarmos, não nos relacionarmos, então vai ser um ajuntamento de pessoas. Apenas um ajuntamento de pessoas. Nada mais além do que isso. Então, nós somos chamados a nos comunicar. E o grande segredo é saber como se comunicar. Como se comunicar. Há 5 níveis de comunicação, pelo menos 5 níveis. Eu queria dividir com vocês rapidamente, porque não é o nosso foco se aprofundar nisso. Mas, dentro desses 5 níveis, o nível 5 é o nível da conversa superficial. É uma comunicação superficial. É aquele tipo de conversa onde as frases já estão prontas, onde as pessoas não estão muito preocupadas em se aprofundar em nada, em apenas responder com frases prontas. Há um outro nível, o nível 4. Nesse nível 4, a gente chama de relato de fatos. Há apenas os relatos dos fatos, sem também maiores profundidades. As pessoas se contentam em relacionar fatos da vida cotidiana, como foi o seu dia a dia, como foi o seu serviço, e assim por diante. O nível 3 é o nível onde há uma exposição de ideias e pensamentos. E aqui nesse nível é que começa a haver um tipo de comunicação. Aqui nesse nível de exposição de ideias e pensamentos é quando o indivíduo começa a relatar as suas ideias e pensamentos. Como isso é importante na comunicação. Enquanto você não relata uma ideia sua ou um pensamento teu, não é comunicação. A pessoa, nessa fase, nesse nível 3, já tem um indício de comunicação, um começo, um início de se comunicar, porque ela não tem medo de expor as suas ideias e os seus pensamentos. Ela está disposta a correr o risco. Qual o risco? Risco de expor as suas ideias e os seus pensamentos, mesmo que elas não agradem. Então, isso é muito importante na comunicação. Toda vez que nós não queremos correr o risco de nos expor, então nós não estamos nos comunicando. Numa comunidade verdadeira, numa igreja viva, existe um relacionamento verdadeiro. Existe uma comunicação verdadeira, onde as pessoas elas não precisam temer o que elas vão falar, do que elas pensam e do que elas
quais as suas ideias. Quando a pessoa ela ultrapassa esse nível, esse medo de se arriscar, então ela começa a se comunicar. Amém? É aí que começa, então, a comunicação. Mas não para aí. O nível 2 é um nível mais profundo ainda do que o nível 3. A pessoa, ela não tem apenas... ela já ultrapassou esse medo de se relacionar e de se expor. Então, as suas ideias e pensamentos, mas ela prossegue e se aprofunda. Ela não tem medo de expor os seus sentimentos e as suas emoções. Além das suas ideias e pensamentos, a pessoa está disposta a compartilhar aquilo que está nas suas emoções. E isso é mais profundo ainda. E quando isso existe, é muito bom. Por quê? Porque a pessoa não tem medo de falar para o outro aquilo que ela está sentindo, as suas emoções. Essa comunicação, ela é baseada na honestidade e numa abertura completa. Isso é muito importante numa igreja. Uma igreja tem que haver esse tipo de relacionamento para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos ser uma comunidade forte. Veja que quando a pessoa ela se relaciona dessa forma, expondo seus sentimentos e as suas emoções, ela já não tem mais medo do risco de ser rejeitado ou de ser criticado. É muito importante esse nível 2. Mas o último nível é o nível máximo da comunicação. É o nível onde a pessoa ela não tem medo de se comunicar e revelar as suas necessidades pessoais e emocionais. Então ela já não tem mais medo de expor as suas ideias e pensamentos, ela não tem mais medo de expor os seus sentimentos. Ela também aqui nesse nível, ela se aprofundou de uma tal forma naquela comunicação, naquele relacionamento, onde ela não tem medo de expor as suas necessidades pessoais e emocionais. Esse nível de intimidade verbal é um nível onde nós necessitamos de estar seguros no relacionamento. Ser membro um dos outros, como Paulo disse, significa compartilhar sentimentos, emoções, pensamentos, ideias e necessidades pessoais. Porque senão a gente vai se relacionar apenas no superficial. Nós somos chamados a nos relacionar de uma maneira mais profunda. Uma igreja forte em intimidade, em relacionamento, é uma igreja que se relaciona desta forma, sem medo de abrir, sem medo de se expor. Não deve haver medo de se abrir, medo de ser rejeitado, mal compreendido. Não deve ter medo de ser alvo de fofoca, de mexerico, de maledicência. O segredo da verdadeira comunicação é ter a disposição de correr o risco. Então, eu oro para que o Senhor nos revele esta revelação, este segredo, correr o risco. Correr o risco. Estar disposto a correr o risco. Estar disposto a se comunicar. Quem se arrisca, colhe os frutos da amizade, colhe os frutos da comunhão, do amor e da aceitação. Olha como isso é importante no meio de uma igreja. Quando nós não nos relacionamos, quando nós não nos comunicamos, ou temos aquela barreira que nos impede, então nós deixamos
de ter amizades verdadeiras. Deixamos de receber amor das pessoas. Deixamos de ser aceitos pelas pessoas. Só a gente perde. E Deus nos chama a uma comunicação mais profunda nessa noite. O terceiro ponto que eu queria ver com vocês nessa noite é relacionamento e aceitação. Nós já falamos relacionamento e adoração. Acabamos de falar relacionamento e comunicação, a importância da comunicação. Agora nós vamos falar sobre relacionamento e aceitação. Em João capítulo 15, verso 12. João capítulo 15, verso 12. Diz assim, Jesus falando, né? O meu mandamento é esse, que vos ameis, né, uns aos outros, assim como eu vos amei. Vou repetir. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ser aceito tem tudo a ver com ser amado. Só quem é amado se sente aceito. Devemos, então, meu irmão, amar com o amor de Deus. Porque eu disse isso, porque nós temos que aprender a amar. Deus não. Deus é amor. É atributo dele o amor. Deus não precisa aprender e nem se esforçar para ser amoroso. Faz parte da natureza de Deus amar. Então nós devemos amar com o amor de Deus. E também tem mais um ponto, que eu não anotei aqui, mas eu gostaria de falar. Você só pode dar amor se você tiver. Se você não tiver, você não pode dar. Então nós só podemos dar o amor de Deus se nós tivermos ele. Qual é o amor de Deus? Porque Jesus falou que nós deveríamos nos amar como ele nos amou. Vou repetir. O meu mandamento é este, que vós vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E como é que Cristo nos amou? Bom, Cristo nos amou com um amor ágape. E o que é o amor ágape? É o amor incondicional. É o amor sacrificial. É o amor divino. É o amor que procede de Deus. É o próprio amor de Deus. A primeira característica desse amor é dar. Veja só que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. Deus deu, Deus amou e deu. Então, a primeira característica desse amor é dar. Jesus se deu por nós naquela cruz, lá na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele nos amou e se deu por nós. O amor de Jesus, meu irmão, ele não foi um amor condicional. Ele não se deu naquela cruz porque nós éramos bonzinhos, porque nós fazemos boas obras, por causa da nossa eloquência, nós nunca roubamos ninguém, nós nunca falamos mal desse ou daquele, não. Jesus deu a sua vida quando nós éramos inimigos de Deus.
Nós estávamos fadados à condenação eterna. Mas Jesus se deu por nós incondicionalmente. Não porque eu e você podemos dar alguma coisa a Ele, ou podemos fazer alguma coisa, nós não podemos fazer absolutamente nada. O amor de Jesus por nós é incondicional. E Ele fala que nós deveríamos nos amar, assim como Ele nos amou. Não precisa de uma troca, de uma barganha. O amor que nós devemos ter pelo nosso irmão não é se ele merece ou não. Ou porque ele vai me dar alguma coisa. Ou por conta de uma barganha, de uma troca, de uma motivação. Não. O amor que nós devemos ter é incondicional. Jesus não esperou nada de nós. Ele foi e se entregou como uma ovelha muda que vai para o matadouro. Foi e se entregou naquela cruz do Calvário por mim e por você. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Ele está vivo diante de Deus. E a palavra de Deus diz que ele está ao lado do Senhor e intercede por nós. Ele é o único intercessor entre nós e Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Uma igreja que está fundamentada nesse amor pode sobreviver a qualquer tempestade ou crise que a vida possa trazer. Uma igreja que está profundamente enraizada no amor sacrificial e incondicional de Deus. É uma igreja forte. É uma igreja que, mesmo estando longe uns dos outros, vai se amar. É uma igreja que não espera nada uns dos outros. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional, é sacrificial. É uma igreja que não mede esforços para ajudar uns aos outros. Não mede esforços para aceitar uns aos outros. Porque nós estamos falando de aceitação. Relacionamento e aceitação. Eu não aceito aquele. Ou as minhas atitudes fazem com que aquela pessoa não se sinta bem, não se sinta aceita. Por quê? Porque eu acho que ela não merece. Isso está errado. Isso deveria mudar na nossa vida. Nós deveríamos aprender mais a amar como Deus amou. Amém. Uma igreja que está fundamentada nesse tipo de amor é forte. Por quê? Porque ela é forte. Porque ela está ligada a uma fonte eterna e poderosa que pode continuar operando quando todos os outros amores acabam. Quando tudo for ruim, quando tudo estiver se desmoronando ao seu redor, meu irmão. O amor de Deus vai nos fortalecer e o amor dos irmãos vai nos abraçar. Em 1 João 3,16 diz assim, 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quando nós somos amados, quando nós nos sentimos amados, nós somos aceitos. E nós temos essa necessidade de ser amado, e de ser aceito, e de ser valorizado, e apreciado na igreja local. Nós temos essa necessidade de ser aceitos. E quando nós somos aceitos pelos outros, nós nos sentimos revigorados, confiantes. Amém.
O bem-estar, meu irmão, que isso nos traz, nos dá forças para enfrentar qualquer dificuldade na nossa vida. Porque a gente sabe que a gente pode contar com nossos irmãos. E a gente sabe que a gente não está sós. Por isso que a gente não deve julgar. O julgamento traz orgulho. É o contrário da aceitação. O julgamento, o julgar é o contrário da aceitação. Quando nós julgamos os outros, nós nos tornamos orgulhosos. Uma igreja viva, meu irmão, é como uma equipe. Uma equipe, ela só chega ao seu objetivo quando todos se comprometem e se aceitam reciprocamente. Todos são importantes no processo. Ninguém é mais importante do que ninguém. Por isso que é importante essa questão da aceitação. Por quê? Porque nós somos essa equipe. E uma equipe faz tudo conjuntamente. Quando nós formos uma equipe bem formada, como uma engrenagem, então nós vamos perceber que nós só conseguimos chegar no objetivo não por causa do pastor, ou por causa daquele ou daquele, não. Foi por causa da equipe, da igreja, que se aceitou e se compreendeu e que formou uma bela de uma equipe. Amém? Isso é importante saber. Mais um ponto que eu queria abordar com vocês nessa noite. Relacionamento e serviço. Nós já falamos sobre relacionamento e adoração, falamos sobre relacionamento e comunicação, falamos sobre relacionamento e aceitação. Agora nós vamos falar sobre relacionamento e serviço. Como o serviço é importante no relacionamento de um para com os outros. Servir é extremamente importante quando entendemos o que é ser membros um dos outros. É uma maneira prática de demonstrar amor. Em 1 João, capítulo 3, verso 18. 1 João, capítulo 3, verso 18, diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, a gente tem que demonstrar quando a gente ama. Não é só falar, eu te amo, né? Não, você tem que demonstrar. E eu diria que o mais importante do que as palavras é a prática, é demonstrar que você ama. Pela prática, é o que João está falando. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, ou seja, de prática e de verdade. Jesus nos ensinou isso quando lavou os pés dos discípulos. Você lembra que Jesus, com os seus discípulos, estava reunido com eles. Jesus parou o que ele estava fazendo, pegou uma toalha, pegou uma bacia com água e ele lavou os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas. Inclusive de Judas. Judas estava lá. E aí a gente só quer lavar os pés dos amigos, daqueles que a gente se dá bem. Jesus lavou os pés de Judas também. Mas esse é um outro ponto que nós poderíamos abordar num novo dia. Aqui para nós, Jesus nos ensinou uma verdade. Ele nos ensinou que nós deveríamos servir o nosso irmão. Servir. E Jesus, ele era um mestre, um rabi. Ele se humilhou e ali lavou os pés dos seus discípulos. Um discípulo não é conhecido pelas suas atitudes gloriosas, grandiosas, mas pelas pequenas coisas do dia a dia.
São as pequenas coisas no servir que demonstram o nosso serviço e nosso servir ao irmão. É necessário humildade para servir uns aos outros. É necessário. É melhor servir do que ser servido, diz a palavra, em Mateus capítulo 20, verso 26 e 27. Mateus capítulo 20, verso 26 e 27. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Ou seja, aqui não tem espaço para patente, para general, para subalterno, não. Quem quiser ser grande, diz a palavra, que seja o primeiro a servir. Nós devemos estar sensíveis, meus irmãos, às necessidades e oportunidades de servir uns aos outros. É muito importante isso nos relacionamentos e na comunhão. Nós devemos estar atentos à necessidade do meu irmão, daquele que está próximo, para que a gente possa servir. Veja que nós falamos que um discípulo não é conhecido pelas grandes coisas, não somente por isto, mas principalmente pelas pequenas coisas que às vezes ninguém enxerga, mas que Deus enxerga. E é que aquela pessoa também que está sendo servida, ela enxerga. Isso vai fortalecendo o relacionamento e a comunhão. Diria que isso é muito importante, porque nós vivemos dias difíceis, dias onde o egocentrismo das pessoas, elas maltratam, chegam a maltratar. Veja que diante desse isolamento total, muitas pessoas são a favor do isolamento, outras não. Quem defende o isolamento é porque acha que se sair vai pegar a doença e vai se infectar e a pandemia vai aumentar. Mas para essas pessoas que defendem, muitas vezes elas têm o salário delas no final do mês. Como dizem alguns políticos aí, a geladeira está cheia. E eles podem ficar meses sem trabalhar. Mas tem o outro lado também, daquelas pessoas que não têm salário fixo, ou já não está tendo nem salário, ou perderam seus empregos, e também que já o seu mantimento já começou a acabar, e elas precisam voltar urgentemente a trabalhar para ganhar dinheiro. Então é muito fácil para aquele que tem muito, e que pode ficar meses e meses sem trabalhar, não se importar com aquele que precisa. Isso é uma questão de egoísmo. É verdade. Nós precisamos servir mais as pessoas. Olhar mais para o outro do que para nós mesmos. Um outro ponto que eu queria dividir com vocês, e é o último ponto dessa noite, como eu falei, é uma introdução ao tema. O último ponto é relacionamento e comunhão. A palavra comunhão no grego é a palavra koinonia. E ela refere-se, essa palavra koinonia, a compartilhar com alguém algo que nós temos em comum. Membros uns dos outros é ter comunhão com Jesus e com os irmãos. Em 1 João, capítulo 1, verso 7, 1 João, capítulo 1, verso 7, diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ler novamente. Se, porém, andarmos na luz, se é condicional. Então, importa dizer, se a gente anda na luz, como Ele está na luz, então a gente mantém comunhão uns com os outros. Ou seja, se nós nos dizemos filhos de Deus, filhos da luz, membros uns dos outros, se nós dizemos que pertencemos a uma igreja local, nós devemos ter comunhão uns com os outros. Me preocupa muito aquele movimento dos sem igreja, dos desigrejados. Não quero entrar no mérito porque do porquê eles tomaram essa decisão de se afastar da igreja, mas o se afastar está errado. Porque a Bíblia é clara, nós devemos ter comunhão uns com os outros. Nós devemos congregar, estar perto uns dos outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o cerne da comunhão, da koinonia, está no fato de nós termos comunhão uns com os outros e de participar de alguma igreja local, ser membro de algum lugar. Em Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16, diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo, falando aos Efésios, diz para nós crescermos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E ele fala que esse corpo, esta justa cooperação de cada parte, ou seja, esta justa cooperação, ou seja, nós devemos participar de um relacionamento com a igreja, da comunhão. Nós devemos dividir com o irmão algum dom, alguma bênção. Esta justa cooperação de cada parte, de cada um, vai efetuar o próprio aumento para a edificação de si mesmo e em amor. Ou seja, nós temos que participar, nós temos que cooperar. Por isso que o cerne da comunhão, eu volto a dizer, está no fato de ter participação. Ou seja, todos os membros devem participar, cooperar. Agora, para que isto aconteça, deve haver investimento. Investimento do nosso tempo, recursos, talentos, para que todos, a igreja, toda a membresia, seja edificada. É o que Paulo está falando em Efésios. Nós deveríamos investir o nosso tempo. Isso não é só com o pastor, ou com os outros membros, os outros pastores, presbíteros, diáconos, músicos. Não, todos devem participar. Não pense que
eu não investi um tempo para fazer essa palavra. Foi um tempo necessário. Investi ali um bom tempo, eu diria, para que você fosse abençoado. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Porque não é para a minha glória, não é para a minha honra, é para a edificação do corpo de Cristo. É para isto. Não é para a minha vontade própria. Mais uma coisa, todos os membros, devem apoiar as atividades da igreja. Ou seja, agora nós estamos isolados. Mas quando voltarmos, todos devem apoiar os cultos. Todos devem apoiar a igreja, os trabalhos da igreja, as atividades da igreja. Diria que o mínimo é acompanhar as atividades da igreja. Você que é membro de alguma igreja local, você tem que estar enraizado lá. Você tem que estar participando lá. Você tem que estar debaixo do pastor da tua igreja. Não do pastor da internet. O pastor da internet, você não precisa estar ligado com ele. Mas você tem que estar ligado com o pastor da tua igreja local e com os demais membros de lá. O que a minha igreja está fazendo? Tem que estar antenado com a tua igreja está fazendo. É pecado você ouvir outras mensagens de outros pastores? Não. Não é. Você pode ouvir, mas você tem que estar antenado e participando, cooperando com a tua igreja local. Agora estamos impossibilitados. Então, você tem que estar conectado. Tem que estar sabendo o que a tua igreja está fazendo. Qual é a palavra da tua igreja no momento. Qual é o ensino que a tua igreja está fazendo. Para que você possa estar, então, ali participando, tendo comunhão. Relacionamento e comunhão, como é importante essa questão. Deve haver um esforço de cada um para contribuir no que for necessário para a edificação da igreja. Você tem que sair da sua comodidade. Tem que participar e cooperar e ajudar. Amém, meus irmãos? Amém. Eu espero que você tenha compreendido esse estudo de hoje. É uma introdução ao tema. Nós começamos a falar nessa noite sobre perseverando nos relacionamentos. Hoje falamos de uma forma introdutória. A semana que vem nós vamos dar continuidade. Falamos da importância de se relacionar em meio à adoração. A importância do relacionamento e da comunicação. Falamos da importância do relacionamento e na aceitação de uns para com os outros. Falamos do relacionamento e do serviço, quão importante é o serviço. Falamos do relacionamento e da importância de ter comunhão uns com os outros. Amém? Queria orar com você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, que foi pregada nessa noite. Amém. Eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade rica, Senhor, e ímpar, de estar reunida com a tua igreja, Senhor, e poder falar com ela através dessa ferramenta, Senhor. Que o teu Santo Espírito trabalhe, que o teu Santo Espírito traga a revelação concreta da tua palavra, para que a tua igreja, Senhor, seja edificada nos relacionamentos, meu Pai, de uns para com os outros, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, meu irmão. Que prazer estar falando com vocês. Espero vocês no próximo estudo, na próxima quarta-feira, onde continuaremos a falar um pouco mais sobre perseverando nos relacionamentos. Amém? Deus abençoe a tua vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.